O que você está fazendo aqui, amor? Nós vamos à igreja. Fazer o que na igreja? A gente vai falar com Deus. Você não quer saber se ele existe? Mas qual é o Deus deles? Aquele que está pendurado na madeira faz mais de 2019 anos? Ele morreu, mas ele ressuscitou por mim e por você. Ah, essa história tem muita coisa para a gente falar. Sabe o que? Se Deus existe mesmo, fala para ele dar um sinal para nós. E aí, tá me ouvindo? A Bíblia fala que a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus. Quer saber de uma coisa? Eu te explico depois. Some daqui. Olá galera, seja bem-vindo no canal Uma Pergunta. O assunto hoje vai ser sobre o... Será que Deus existe? Será que ele existe? Ou será que era uma mentira só? Vamos lá? Então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente quer ter a convicção sobre alguma coisa é a gente desacreditar de tudo. A gente tem que se desapegar de tudo que a gente pensa ser certo pra gente colher o que realmente é real. O que são fatos, o que são verdades. Então vamos lá, tem um pensador que eu gosto bastante que ele fala exatamente isso. Ele diz que para você acreditar em algo, você precisa desacreditar de todas as outras coisas. Então, usando esse princípio, eu vou usar o que o ateísta mais fala sobre a existência de Deus. Um dos principais motivos do ateu alegar a falta da existência de um Deus, ele fala que há uma necessidade do ser humano de ter um pai protetor que esteja zelando por ele, cuidando, até porque a ideia de imortalidade é algo muito atrativo para o ser humano, e ele acaba falando que isso é uma carência do ser humano. Esse pensador é Freud. Acredito que muitos de vocês devam conhecer. Só que eu levo para um outro lado. Se a gente poderia ter uma carência de um pai, isso é biologicamente errado. Porque a biologia fala pra gente que o nosso corpo ele é composto de coisas que existem na natureza. Por exemplo, nós sabemos que o nosso corpo precisa de vitamina D. Por que ele precisa de vitamina D? Porque existe a vitamina D. Precisa disso, precisa daquilo. Por que o nosso corpo iria precisar de algo que não existe? É irracional esse tipo de pensamento, você acreditar que você teria uma carência de algo que não existe no universo. Logo, o seu corpo iria entrar em colapso. Isso é biologicamente comprovado. E a gente também fica pensando, será que Deus existe? É uma maneira que a gente pensa em algo que a gente não conhece. A gente nunca vê Deus, ninguém vê Deus, mas a gente sente em algo chamado Deus. O pensamento do ser humano, ele sempre pensa assim: se não existe Deus, então eu não sou obrigado das culpas que eu vou fazer, tipo, das problemas, das coisas e erros, todas as coisas mal que eu vou fazer, eu não estou culpado porque não tem lei de qual é mal, qual é bem, então eu não sou culpado para pagar por essas coisas, então eu fico livre de fazer tudo o que eu quero. Mas geralmente o ser humano tem um sentimento de fazer coisas boas e sabe quando ele faz algo mal. Então, por essa causa, a maioria que não acredita em Deus, que temos hoje em dia 2% do mundo que é ateu, é sempre essa a culpa. O pensamento dele, eu não preciso ser embaixo de uma lei, porque o meu poder é mais em cima de todo. Então, eu posso fazer tudo o que eu quero, na hora que eu quero, sem pensar na próxima. Mas, além de tudo isso, a gente não consegue viver dentro de uma vida selvagem, tipo animais, cada um mata o outro. Exatamente. Até porque vamos levar em consideração que se a gente for usar a natureza como padrão para a nossa vida, não teria problema nenhum. Eu briguei com ele, eu mato ele. Por quê? Porque eu vou conquistar meu território. Isso é a natureza. Isso é o instinto que tem para ser levado em consideração. Não existiria ética, não existiria moral, não existiria nada que pudesse falar para você assim, você está agindo certo ou errado. Tudo seria lícito, tudo seria bom. Porque não teria ninguém para te falar assim, você está certo ou você está errado. Por que nós temos lei? Por que nós temos regras? Porque a maioria das leis, inclusive, é vinda de uma divindade, seja qual religião for.
Mas quando a gente também pensar, o mundo todo, temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, temos mais de 90% das pessoas criam algo chamado Deus, seja qualquer religião. Esse Deus, você vê sempre, o ser humano tem podemos falar uma crença mesmo. É uma coisa de crer em algo. Você pode crer em qualquer coisa que você quer. Você é livre para escolher, porque nem a Deus mesmo obrigar você para escolher tal coisa. Então você está livre de crer em qualquer coisa. Além disso, você está sentindo sempre falta de algo na sua vida. É que chama Deus. Que é sempre a gente pensa, porque o ser humano ele tem uma doença que chama o medo de amanhã. Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã, eu não sei o que está através dessa parede, então eu tenho medo de que eu não sei. Então quando a gente não sabe o que vai acontecer, então a gente precisa de algo que a gente confia nele, que vai dar o paz para nós. É isso que a gente chama ele de Deus. Exatamente. Outra coisa que é muito comum ser falado é que você por exemplo, ter um tipo de crença é sinal que você é burro, que você não estudou o suficiente, que você é ignorante, que você precisa de alguma desculpa para sua vida. E com base nisso, tem muitas pessoas que são referências no nosso mundo e que são pessoas que acreditavam realmente que existe um Deus. Inclusive, muitos deles eram ateus e quando se propuseram a estudar o tema, falar sobre, investigar mesmo, acabaram se convertendo. Uma dessas pessoas é o C.S. Lewis, que era ateísta e no fim da sua vida ele morreu cristão. Temos também Isaac Newton, que sem palavras, todo mundo sabe quem é. E era um cristão, é o cara que descobriu a gravidade. Então, assim, são pessoas que são extremamente inteligentes. Então, não tem como associar a crença com burrice. Não tem sentido. Não tem sentido esse tipo de argumento. E o que mais a gente pode pensar sobre Deus? A gente pode explicar uma coisa. Mas você não vê Deus para sentir que Deus existe? Você já viu Deus? Não. Conhecer alguém já vê Ele? Não. Ou alguém conhecer alguém que já viu Deus? Não. A gente não sei, porque ninguém vê. Mas eu vou fazer um teste bem pequenininho. Eu não vejo uma coisa, então eu não creio nela. Podemos ser assim? Vamos fazer um teste. O que você sentiu? Dói. Dói? O que é dói? Dói, machuca. Consegue mostrar para mim essa dor? Não, mas eu senti. Sentir. É isso que a gente sempre fala. Sentir não é igual que você vê. O sentimento é uma coisa bem fundo que é ser humano conseguir sentir quando você está perto de Deus. A Deus é igual uma fogueira. Quando você é mais perto dele, você sente mais o calor, o fogo dele. Quando você é mais longe, você não sente mais nada. Você fica na frieza. Outra coisa que eu acho interessante falar é que existe dois tipos de linha de raciocínio na ciência. Existem os teoremas, que são coisas que você consegue provar, e existem os postulados. O que é um postulado? É algo que você sabe que é real, mas você não consegue provar. Porque é infinito, porque não tem como você chegar no final daquilo. Então, o exemplo mais fácil para exemplificar isso seria o quê? Eu tenho uma reta aqui e uma reta aqui. Elas são infinitas. Se elas são retas, a gente sabe que elas nunca vão se cruzar, exato? Mas eu tenho como provar isso? Não, porque se elas são infinitas, eu nunca vou chegar no final delas para saber se realmente elas nunca vão se cruzar. Mas eu tenho a certeza de que elas não vão se cruzar porque elas são retas. Isso é o quê? É um postulado. Eu sei que aquilo é real, porém eu não consigo provar porque ele é extenso demais, ele é grande demais para ele ser colocado no papel e reduzido a algo que cabe dentro de algo que a gente possa comprovar dentro da nossa ciência. Já um teorema não, um teorema é o que a gente conhece, a gente já aprendeu no ensino médio, teorema de Pitágoras e tudo mais, aquelas coisas infinitas. Então, essa é a diferença. E eu coloco Deus exatamente como um postulado. Até porque se ele fosse um teorema, ele seria pequeno demais, ele não seria um Deus. Ele seria algo que cabe dentro de uma matemática, dentro de um papel, dentro de algo que a gente consegue reduzir. E Deus não é isso, ele é um postulado, ele é algo infinito, algo grande demais para a gente conseguir colocar numa simples frase. É o que a gente sempre diz, que as pessoas querem entender Deus como a mente humana. É igual que você tem um cartão memória com 1 GB
e você quer colocar dentro dele um filme de 5 gigas, ele nunca vai entrar. É igual assim Deus, você não vai entender as coisas de Deus com a sua mente humana, porque você é bem fraco do lado dele. É que a gente pode falar, quando falar o Big Bang, todo mundo fala, mas todo mundo conversar de Big Bang. Eu creio que conversamos de Big Bang, sim, mas de maneira diferente. Imagina comigo, você está dentro do deserto, não tem nada, achou um relógio no deserto. Primeira coisa que você vai pensar quando pegar esse relógio, não tem ninguém. Tem alguém que fez esse relógio, ele não caiu do céu. Alguém fez esse relógio porque é relógio. Quando tem uma criação, tem uma criador. É quando você para e olha no céu, no luz, no lua, em todas essas planetas, você não pensa que tem algum que criou isso? Porque se você voltou na Bíblia, que é alguns livros sagrados que a gente criou neles, a Bíblia diz o quê? Ele diz, será luz, será luz. Então ele criou todo, para criar toda essa maneira, precisamos daquele Big Bang para começar. Mas até hoje a gente não consegue defender ou acreditar ou desacreditar no Big Bang mesmo, porque não temos uma maneira certa ou correta, que existe o Big Bang. A gente fala que existe, mas não sabemos o começo do Big Bang. Porque todo mundo fala, nossa, esse espaço ele desaparece assim, cabe para as luas, cabe para os planetas que estão. Então a todo vem deu uma puxa que estava todo lá dentro na hora que ele explodiu. É correto, a gente aceita nisso, mas se tiver algum que faz essa coisa para explodir, igual você tem uma bomba do lado aqui, se você não apertar o botão, não vai desligar nada. Exatamente. Acho interessante isso que você falou sobre o Big Bang, que o Stephen Hawking, enquanto estava vivo, falou assim, que o universo não tinha nada e por motivo algum ele se explodiu. E por razão alguma as moléculas se juntaram e por razão alguma o universo existiu. Sendo que, na verdade, a teoria fala que tudo estava no universo. As moléculas, o vácuo, tudo que é composto do nosso sistema estava no universo. E para que o nosso universo existisse, é necessário que existisse também um criador, que organizasse tudo isso que aconteceu, até mesmo porque o próprio Stephen Hawking falou que se tivesse acontecido em um ângulo diferente, ou um segundo depois, várias coisas precisas, se não fossem tão precisamente feitas, o universo não seria do jeito que a gente conhece ele hoje. Então, é muita burrice você acreditar que tudo é de nada. O nada causou nada porque e... nada não vai dar nada mesmo. Até porque a gente conhece a matemática, 0 vezes 0 dá 0. E vezes 0 Sempre vai e ficar elevado a 0 sempre vai ficar 0. O que é coisa vezes 0 se dá 0? Então se nada vezes nada, não existiria universo. Não existe nada mesmo. Então eu vou te dizer uma coisa só. Se você mesmo quer saber Deus, o que ele conheceu, o Criador mesmo, procura dele de fundo do seu coração. Seja mais perto dele, você vai sentir ele. Eu creio que ele vai visitar você hoje mesmo. Ele está perto. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma pergunta, coloca nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. E deixar aquele like maroto. Até o próximo vídeo.